Então, irmãos, vamos a Joel, no livro de Joel, livro do profeta Joel, irmãos, vai lá. Joel, ele vai dar um entendimento sobre esse avivamento dos fins dos tempos. Nós vamos ler algumas coisas aqui, mas os irmãos podem depois fazer um estudo aí todo em Joel 2. Os irmãos vão ver que Pedro, na vinda do Pentecoste, ele cita Joel 2, quando as pessoas falaram que julgavam que pessoas estavam bêbadas, quando alguns começaram a falar na língua de todos os povos que estavam ali, né? E Pedro diz, não, isso o Joel profetizou isso aqui que está acontecendo. As pessoas estavam com aparência de bêbados, talvez, cambaleando, provavelmente, por causa da força do Espírito. Se os irmãos pesquisarem Daniel, por exemplo, quando ele vê o Senhor, ele cai no chão. Tamanha a força do Senhor no homem. O homem não suporta a força do Espírito, porque o homem é pecador. O Espírito é santíssimo. Essa junção, o homem, ele não suporta ou quase não suporta, cambaleia, né? Então falaram, eles estão bêbados. Aí Pedro explica que Joel tinha profetizado aquilo. Mas a profecia não se cumpriu toda em Joel, como nós vamos ver aqui. Ela se cumpre nos fins dos tempos, da forma que nós vamos entender isso agora aqui. Então abriu em Joel 2 aí, todo mundo? Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Então está aqui, nós estamos falando do dia do Senhor. O último dia. Como que é o dia do Senhor? Um dia de trevas e de escuridão. Um dia de nuvens e densas trevas. Com a manhã espalhada sobre os montes. O povo grande e forte, como nunca se viu, nem jamais se verá depois desses, mesmo nos anos de muita geração. Então está aqui o povo reunido no dia do Senhor. Dias de densas escuridões, de trevas. Amém? Nós estamos então no contexto aqui do grande dia do Senhor, do fim dos tempos. Glória ao nome do Senhor. Um pouquinho para frente aí mesmo no Joel 2, vamos no versículo 12, para a gente não deixar isso aqui muito comprido. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Existe uma situação aqui que os filhos de Deus vão perceber nesses fins de tempos aqui. E o Senhor está pedindo uma conversão total para o Senhor. Com jejum, e com choro, e com pranto. Isso é uma rendição ao Senhor. Uma total rendição ao Senhor. Você vai abdicar do seu alimento e com pranto, com choro, com jejum, você vai estar se consagrando naqueles dias. Isso é um princípio de um avivamento e eu entendo dessa forma. Nós lemos o 12, vamos ler o 13. Rasgai vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, e se arrepende do mal. O Senhor está dando uma condição, nesses tempos, de que haja um avivamento, e Ele está chamando para isso, com jejum, com oração, com pranto, para que o povo possa se converter a Ele de todo o coração. Porque Ele diz que a bondade dEle é muito grande, e Ele vai esquecer a ira. Ele está falando isso aqui, irmãos. Os irmãos entendam o contexto de tudo isso aqui. Porque todos nós pecamos diante do Senhor. Todos nós, os mais santos, os menos santos, os mais esforçados ou os menos. Todos nós não passaríamos aqui se o Senhor não viesse nos chamar para um avivamento.
Porque o nosso dia a dia vai cada vez mais colocando medo, colocando cerca na nossa vida. Os irmãos, se têm acompanhado a notícia, no Rio Grande do Sul, o governador de lá, vejam só, ele está proibido das pessoas comprarem qualquer coisa no supermercado. Ele diz que só é para comprar o essencial, como se ele soubesse o que é essencial para mim. E eu sou obrigado, se estivesse no Rio Grande do Sul, nós estamos em São Paulo, a situação é quase igual aqui. Mas eu sou obrigado a obedecer com pena de R$5.000 de multa e prisão. Então nós vamos sendo cercados. Os nossos medos vão aumentando. A nossa fé vai ficando abalada. Se nós não estivermos na palavra, nós vamos escorregar. Nós vamos achar que tudo está perdido. Aí daqui a pouco aparece um ditador desse, dizendo que você precisa colocar uma marca para te controlar para a sua segurança, para que você não tenha problema e seja vigiado por Estado para a sua segurança, e para que você possa movimentar uma conta bancária sem que ninguém mexa, para a sua segurança. E nós vamos acreditando nessa conversa, cada vez mais, e criando medos. E de repente chega aquele que vem depois da apostasia, que vem na apostasia, e é revelado o homem do pecado, e nos tranca totalmente. Então, irmãos, precisamos estar na palavra. O Senhor está nos chamando aqui, nesse tempo, para que a gente se consagre a Ele. Entre em santidade. Com choro, faça uma geral na sua vida. Busque a sua palavra, busque a palavra de santidade. Os irmãos vão entender no fundo do coração como nós precisamos fazer de fato uma mudança. O 14 aqui, ó. Quem sabe se não retornará e se arrependerá? O Senhor está dizendo dele. Ele se arrependerá e deixará uma bênção após si para você. Uma oferta de carne e uma oferta de bebida para o Senhor, vosso Deus. Quem sabe? Glória a Deus. Continuando em Joel, no 2, vamos aqui no 23. E aqui eu quero entrar naquele contexto da chuva, que abençoa a colheita. Que o lavrador está esperando os frutos, ele regando esses frutos com a chuva temporânea seródia. O 23 diz assim: então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporã, moderadamente, e fará descer para vós a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês. Então está aqui a promessa do Senhor, do avivamento dos fins dos tempos. Ele vai dar a chuva. Se nós buscarmos Ele com pranto, com choro, com jejum, com oração, se consagrando num tempo em que nós temos que estar atentos. Num tempo em que o inimigo está querendo colocar medo em nós, para que a gente abandone a palavra pura. Não é a igreja não, viu, irmãos? A igreja, o povo vai lá e senta e fica lá resmungando. Não está falando da igreja que todo mundo senta. Ele está falando da palavra santa, santidade. Não é se conformar com o que está aí. É lutar contra isso aí. E lutar na palavra. Nós temos aqui jejum, oração, consagração. E nós podemos fazer isso tanto pelo nosso país, como por todos nós. Clamar ao Senhor com choro. É isso. E Ele manda a chuva temporã e a seródia para avivar a igreja. Para que a igreja se levante. Glória ao nome do Senhor. E o 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E isso aqui é a colheita do Senhor. Isso que o lavrador está esperando, aquele que foi semeado pelo Messias. O lavrador, o dono da vinha. Ele que dá a chuva temporã e a seródia. E espera colher isso aqui, encher as eiras de trigo, de 30, 60 e 100 por um. Nós estamos aqui, irmãos, prestem atenção nisso, que é importante o contexto. Nós estamos no contexto de fim de tempo.
Então nós estamos falando de um avivamento em fim de tempos. Amém? Glória a Deus. E vamos aqui também, ainda, irmãos, em Joel 2, vamos no 28 aqui, ó, para a gente não deixar muito comprido. 28. Joel 2, 28. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? Presta atenção. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei. Ó, eu quero que os irmãos entendam aqui que isso aconteceu em Pentecoste. Amém? Pedro cita isso em Pentecoste. Esse derramar do espírito aqui. Mas nós temos uma promessa, como nós estamos vendo em Joel, nós temos uma promessa para fim de tempos. Nós estamos entendendo que a profecia ela não se cumpriu plenamente em Pentecostes, lá em Atos 2. Por quê? Porque diz aqui, ó, o 29, também, o 30, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e pilhares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso não aconteceu lá em Atos 2. Amém? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. E somos todos nós da casa de Israel. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, essa era a palavra para esclarecer algumas dúvidas que os irmãos sempre têm. Haverá apostasia da igreja, porque o inimigo estará atacando a igreja para que a igreja fique fraca. E a igreja que estiver fora da palavra, sem entendimento, que não estiver na sabedoria do Senhor, ela vai apostatar. Ela vai aceitar o falso Messias. Vocês vão precisar entender quando a gente fala falso Messias ou anticristo, significa que nós estamos lendo uma orientação do Senhor, que aquilo é falso. Mas as pessoas no mundo não vão estar chamando de falso. Elas vão estar chamando de Messias, vão estar chamando de Cristo, vão estar chamando de Salvador, vão estar chamando ele de Filho de Deus. Entenderam? Amém? Então, esse contexto de essa palavra falso Messias é nossa, porque nós temos a informação aqui. Glória ao nome do Senhor. Por aí ele é verdadeiro. Amém? Por aí o falso é o nosso. Como os senhores, esses senhores que estão dominando o mundo hoje, têm ele como falso. Já o tem como falso. As faculdades no Brasil já ensinam que ele é falso. Esses jovens que estão saindo da faculdade não creem nele. Não abrem Bíblia, inclusive. Aliás, acho que nem crente está abrindo mais Bíblia. Eu tenho essa sensação de muitos que eu conheço, que nem Bíblia abrem. Então, já estamos apostatando. Essa é a apostasia. É o abandono disso por um falso. Falso como nós achamos, que eles vão achar verdadeiro. Amém? Mas o avivamento tem do Senhor para aqueles que não saíram da palavra, aqueles que ficaram na palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Na palavra pura, santa, verdadeira, com choro, jejum, oração, consagração, pranto. Insistiram na salvação e ganharam ela. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Amém? Esse contexto de fim de tempo, os irmãos vão achar lá no sexto selo de Apocalipse, Apocalipse 6. Isso está no sexto selo. Os irmãos vão ver que é esse contexto de fim de tempo que Joel está falando aqui. Amém? Nós já temos 33 minutos. Os irmãos vão lá também em Apocalipse, estuda Joel inteiro, o 2, e estuda o Apocalipse 6, no sexto selo, é esse contexto do último dia do Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória ao poderoso Filho de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento.
Deus te abre a mente, Em nome o de coração, te coloca força no seu coração, para você buscá-lo com jejum, com oração, com consagração, Em nome de e entrar em santidade para a honra e glória do nome dele, por você e por sua família. Em nome do poderoso Filho, Jesus, o nosso Messias. Amém.